Vamos lá, pessoal, vamos falar nesse momento aqui na nossa aula, no nosso curso, nós vamos falar de compra e venda. Compra e venda de imóveis, um dos contratos, se não o mais antigo, né? Então, um tema muito importante, eu quero que você domine esse assunto. Então, vem comigo, vamos juntos estudar, tá bom? Vamos lá, compra e venda. Professor Júlio, eu quero entender tudo de compra e venda. É um contrato importante? Claro que é, um dos mais importantes, né? Nós acordamos e compramos um pão na padaria, já é compra e venda. Vem comigo, vamos entender tudo sobre isso, tá bom? Vamos lá. Quando eu falo de compra e venda, o contrato de compra e venda é aquele em que uma pessoa, vendedor, se obriga a transferir a outra, o comprador, o domínio de uma coisa. Essa coisa pode ser corpórea, ou seja, um imóvel, um bem móvel, um semovente, e pode ser incorpórea. O valor cotado em bolsa, pode ser também direito de invenção, crédito, direito de propriedade literária, científica ou artística. Isso acontece mediante o pagamento de um certo preço em dinheiro ou valor fiduciário correspondente, como cheque, duplicata, letra de câmbio, nota promissória ou títulos da dívida pública também, conforme o artigo 481 do Código Civil. O contrato de compra e venda é, de fato, um dos contratos mais importantes. Ele é previsto, sim, dentro do Código Civil, no estudo dos contratos em espécies. Cuidado! Para quem atua nas transações imobiliárias, nos negócios imobiliários, no mundo imobiliário, fica atento, porque compra e venda, no direito civil, nós temos um sentido. No direito imobiliário, nas transações imobiliárias, nós temos outro, né? Aproveitamos praticamente todos os conceitos, todas as regras, classificações, características, mas no direito imobiliário é importante saber que compra e venda é o pagamento à vista. Promessa, estou comprando imóvel, que existe uma obrigação de entregar a coisa, né? Promessa, estou comprando normalmente um imóvel na planta, e o compromisso, existe ainda uma obrigação de fazer. Normalmente nas transações imobiliárias é importante falar que eu preciso fazer um contrato preliminar para amarrar o negócio, com uma cláusula dentro desse contrato preliminar, inclusive da comissão do corretor de imóveis, os honorários do corretor de imóveis, da imobiliária, para resguardar todos, comprador, vendedor, inclusive os corretores. É importante saber que qualquer compra e venda de imóveis a gente precisa fazer um due diligence, que é aquela auditoria. Isso é muito importante, certidão de propriedade atualizada, certidão de distribuidor civil, do nome do comprador e vendedor, certidão de distribuidor civil da esfera federal e estadual, certidão de distribuidor criminal, também da esfera estadual e federal, certidão dos cartórios de protesto da localidade do imóvel onde reside o comprador e o vendedor, certidões trabalhistas de ações e execuções trabalhistas. Tudo isso ajuda para que o negócio, a transação imobiliária, seja uma transação de sucesso, chamado due diligence. Quando eu sou contratado para fazer essa pesquisa, esse dossiê, após a transação imobiliária, não se usa mais o nome due diligence, mas sim compliance imobiliária. Então, cuidado. Compra e venda nos interessa muito, então vamos juntos. Quais são as características, professor Júlio, do contrato de compra e venda? O contrato de compra e venda, conforme eu falo no meu livro, Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial da editora Mizuno, gera, né, ao vendedor uma obrigação de transferir o domínio, obtendo sim poderes do proprietário, aquele que obteve a entrega do bem adquirido. E, portanto, a transferência da coisa só se perfaz pela tradição, já que o bem imóvel é pelo registro do título aquisitivo no cartório competente. Inclusive, outra dica, hein? Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos eu tenho que fazer escritura pública no tabelião de notas, artigo 108, hein? Vamos lá. Quando eu falo das características, então eu já falei aqui que a obrigação de transferir o domínio é uma das características do contrato de compra e venda, mas todavia esse princípio não é absoluto, pois há casos em que no direito brasileiro, isso é importante falar, se faz possível a transferência do domínio pelo contrato. E é o que reza também o artigo 8 do Decreto-Lei 3.545 de 41, alusivo à compra e venda de títulos da dívida pública da União, estados e municípios também. Ou seja, a celebração do contrato transfere imediatamente ao comprador a propriedade do título. Isso também aparece no 1361 do Código Civil, dispondo também que a alienação fiduciária transfere a propriedade independentemente da tradição, tá? Então, também trazendo essa regra. Vamos falar da classificação do contrato de compra e venda. A classificação do contrato de compra e venda, gente, conforme eu falo no meu livro, Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, é um contrato consensual, sinalagmático, oneroso, em regra comutativo ou por vezes aleatório, e em alguns casos sujeito à forma prescrita em lei,
solene, né? No caso da transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Porém, no mais das vezes, independendo de qualquer solenidade, portanto, de forma livre, quando eu falo de bem imóvel, venda de carro, moto, tá certo que transferir no Detran, né? Fazer a transferência. Então, é importante. Classificando cada uma delas, para você entender de forma didática. Bilateral, sinalagmático, né? Ou seja, um contrato onde existem obrigações recíprocas, sim, entre as partes, onde uma obrigação é causa de outra, né? O contrato constitui mediante concurso de vontades. Então, por isso, bilateral, sinalagmático, que é o termo utilizado. A classificação oneroso ou onerosa, tanto faz, oneroso, ou seja, estabelece vantagens e desvantagens para ambas as partes que compõem o contrato. E vale lembrar que todo contrato é bilateral. Todo contrato bilateral é oneroso, né, gente? É oneroso. A classificação que eu falei aqui, comutativo ou aleatório, onde, né, quer dizer o quê? Onde aquele que, em regra, as prestações serão certas e as partes poderão prever as vantagens e desvantagens que normalmente se equivalem. Excepcionalmente, será aleatório quando tiver por objeto coisas futuras e existentes, mas sujeitas a risco. Então, também classifico dessa forma também. O contrato consensual, dentro dessa classificação, consensual ou solene, é aquele contrato que exige apenas a existência de uma oferta e de uma aceitação. Os contratos consensuais, em regra, eles tornam-se perfeitos e acabados com a integração das duas declarações de vontade, contratos solenes formais, e obedece à forma prescrita em lei. Caso contrário, o contrato não é válido. Então, importante também. Translativo do domínio, né? Isso quer dizer o quê? Que o ato casual da transmissão da propriedade geradora de uma obrigação de entregar a coisa alienada é fundamento da tradição do registro também. Dentro desse estudo, também é importante estudar e discutir quais são os elementos constitutivos do contrato. Isso é importante. A doutrina, procedendo, né, a análise do contrato de compra e venda, e na minha opinião, quero ressaltar também a presença de 3 elementos essenciais do contrato de compra e venda. Primeiro, a coisa, né? A coisa, o preço e o consentimento, conforme o artigo 482. Tais elementos são comuns a todos os contratos, porém a forma pode ser considerada como um quarto, né, elemento de contrato de compra e venda. E a forma é um elemento essencial apenas dos contratos de compra e venda de bens imóveis que exigem forma especial, conforme eu falei para vocês, do artigo 108 e 215 do Código Civil. Alguns bens móveis, como cessão pública, licenças, só podem ser transferidos por escritura pública também, tá? Então isso é importante. Classificando a coisa é essencial a coisa, mas é preciso que ela reúna certas qualidades fundamentais, sendo a ausência dessas qualidades tornará imperfeito o contrato. E são elas a existência, a individuação e também a disponibilidade também. Não podemos esquecer de falar da possibilidade de transferir ao comprador. O preço, né, o preço de fato, nós podemos dizer que é a pecuniaridade e a seriedade, e a certeza também, isso é importante, e o consentimento dos contratantes também faz toda a diferença também, tá bom? Legal, né? Então esse assunto é muito importante, um assunto que é do nosso dia a dia, um assunto que você precisa entender essa parte para que possa ter sucesso aí nas transações imobiliárias, no mundo dos negócios imobiliários, tá bom? Agradeço a você, quero fazer um convite especial, você que quer estudar, prolongar seus estudos, vem fazer o curso de pós-graduação comigo, online. Tem plantão de dúvida ao vivo uma vez por mês, então entre no site www.portaleso.com.br portaleso.com.br. Se você precisar entrar em contato comigo também, entre em contato, o professor presta serviço de mentoria, corrigindo o contrato, fazendo contratos, ensinando você passo a passo a corrigir, a fazer um contrato. Então entre em contato comigo para consultas, mentorias. Siga o professor nas redes sociais, o meu canal no YouTube é Professor Júlio César Santos, se inscreva para que você possa acompanhar as aulas novas e também peço a você que siga o professor nas redes sociais como o Instagram. Quero agradecer a todos, um grande abraço e até a próxima.